Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver 3 exercícios sobre orientação a objetos. São exercícios mais simples, apenas para a gente já se habituar à construção de classes, declaração de atributos, implementação de métodos e instanciação de objetos. Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte: construa uma classe chamada luz que simule um semáforo de tráfego. O atributo cor da classe deve mudar de verde a amarelo e vermelho, e de novo voltar para verde, mediante o método mudar. Quando um objeto luz é criado, sua cor inicial será o vermelho. Eu preparei aqui um projeto chamado exercícios OO. Eu vou criar um pacote para cada exercício. Então vou vir aqui, botão direito em cima de Source, Package, chamar de exercício 01. Esse tipo de implementação sempre vai exigir que a gente crie um programa para fazer os testes. Esse programa vai ser uma classe que tem o método main. Aí nesse método main eu vou explorar os recursos das classes que nós vamos criar. Vou criar aqui programa 01, é o nome da minha classe. Possui método main. Vou criar uma segunda classe, chama luz. O exercício pede para criar o atributo cor. Então vai ser uma string que vai inicializar com esse valor. Além disso, o exercício pede para criar o método mudar, que simula a transição entre as cores de um semáforo. Então o meu método vai retornar nada, vai chamar mudar e não recebe nenhum parâmetro. Qual que é o funcionamento lógico dele? Eu vou analisar qual que é a cor atual do semáforo para realizar a mudança para a sua respectiva cor. Então, se a cor for vermelho, então a cor tem que receber o valor verde. E eu faço isso para as seguintes cores. Então a lógica ficou assim: se a cor for vermelho, eu vou para a cor verde. Se a cor for verde, eu vou para a cor amarela. Caso contrário, se não for nenhum desses dois casos, significa que eu estou na amarela. Então eu vou para a cor vermelha. Aí, no nosso programa, como é que vai ficar a execução? Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou declarar um objeto L do tipo luz. E vou mandar imprimir a cor dele. Vou rodar o nosso programa. Então aqui, vermelho. Então é a cor inicial. Vou chamar a mudança de cor novamente e imprimir a cor. Então de vermelho fiz uma mudança, agora eu estou na cor verde. Vou fazer mais duas mudanças para a gente ver o ciclo completo do semáforo. Então vermelho vai para verde, de verde vai para amarelo e de amarelo para vermelho. Então o exercício 1 é só isso mesmo. A classe luz ficou bem simples. Agora o segundo exercício. Crie uma classe que descreva um retângulo que possua dimensões de largura e altura. A classe retângulo deve possuir métodos que calculem o tamanho da diagonal e a área do retângulo. A diagonal de um retângulo é calculada por meio da expressão. Então é a raiz quadrada do quadrado da largura vezes o quadrado da altura. Vou criar um outro pacote. Exercício 2. E da mesma forma eu vou criar uma classe com um programa que vai executar. Programa 02. E vou criar o retângulo. Então, retângulo tem como atributo largura e altura. Vou fazer o método calcular área. Ele vai me retornar o double. Eu não vou passar nenhum parâmetro para o método. Por quê? A largura e a altura já são atributos do retângulo. Então são
informações já conhecidas pelo objeto. Então vou ter que retornar o quê? A largura vezes a altura. E eu vou fazer o método para calcular a diagonal. Então a diagonal é raiz quadrada do quadrado da largura vezes o quadrado da altura. Então a função π faz o expoente. Então essa aqui é a base e aqui é o expoente. Então é a largura ao quadrado vezes o quadrado da altura. Eu tenho que retornar. Então a classe retângulo já ficaria assim, né? Então só para recapitular, a diagonal é raiz quadrada do quadrado da largura vezes o quadrado da altura. Então aqui vou declarar um novo retângulo. Isso aqui é lá na classe programa 2, no método main. Vou chamar ele de ret. Vou inicializar a altura valendo 2 e a largura valendo, pode ser 4, 2 por 4. Então, ret.calcular área, vou mostrar o valor da área e depois vou mostrar o valor da diagonal. Então, vou chamar o método calcular diagonal. Esse aqui eu já consigo testar. Vou executar agora o programa 2. Então ficou a área vale 8 e a diagonal vale 8 também. O exercício 3. Criar uma classe data que tenha os atributos dia, mês e ano. A classe deve conter o método fixar data que recebe como argumento os valores de dia, mês e ano. O método fixar data deve realizar a validação da data. Deve-se criar também o método mostrar data, responsável por imprimir no console a data no formato dia, mês, ano. Vou criar aqui a classe programa 3. Vou criar a classe data. Data possui os atributos dia, mês, ano. Vou criar como inteiro. Dia, mês e ano. Eu tenho um método chamado fixar data, que vai receber as informações de dia, mês, ano. Então nós temos que fazer a validação da data. Primeira coisa, eu tenho que verificar se o mês está no intervalo de 1 a 12. Então, se o mês maior que 1 e mês menor ou igual a 12. Uma correção aqui. Fixar data, ele vai receber o boolean. Então vai retornar verdadeiro se a data for válida e falso caso não seja. Aí vamos pensar assim, existem meses em que os dias terminam no dia 30, no dia 31. E o mês de fevereiro, no dia 28, e ano bissexto ele termina no dia 29. A gente tem que fazer essa verificação também. Então, primeira coisa, se o mês for janeiro ou março e assim por diante, os meses que terminam com 31, eu faço a minha lógica do intervalo final dos dias. Ou se o mês for fevereiro, ou para os demais casos, vou verificar aqui. Outra coisa que eu posso verificar também, aqui já é o limite inferior do dia. Se o dia for maior ou igual a 1. E eu vou supor também que eu vou aceitar só ano positivo. Se o mês for janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro ou dezembro, ele pode ir até o dia 31.
Então vou retornar o quê? Dia menor ou igual a 31. Então já retorna uma expressão lógica aqui. Aqui nos meses abril, junho, setembro e novembro, pode ir até o dia 30. Aqui eu tenho que ver se eu não é bissexto. Então se eu no bissexto, quando o resto da divisão dele por 4 é igual a 0. Aqui, dia 29. Se não for bissexto, dia 28. E aqui torna falso. Aí o que tem que ser feito agora? Eu tenho que dar um jeito de atribuir esses valores de parâmetros aos atributos da minha classe. Então vou melhorar essa lógica aqui. Vou criar uma variável auxiliar chamada retorno. Então começa com falso. E aqui, vou lá aqui, ó, retorno recebe. Vou fazer essa alteração em todas essas partes aqui. Então aqui, se o retorno for positivo ou verdadeiro, aí eu passo essas atribuições. This dia recebe dia, this mês recebe mês, this ano recebe ano. Então não vamos esquecer o uso do this. Para que ele serve? O this aqui eu estou referenciando ao atributo da classe. E essa variável dia refere-se ao atributo que é o parâmetro que veio aqui como argumento do método. Então não confunda o uso desses termos aqui, o this, e usar a variável sem o this. Tem mais outro método aqui, que é o mostrar data. Então vou fazer o seguinte, fazer um system out, já vou utilizar a função de formatação. Então vai ficar dia, mês, barra, ano. Dia, mês, ano. Aqui no programa 3 vou declarar uma data. E data.fixar data. Vou colocar isso aqui numa expressão lógica, porque ele já me retorna um boolean. Então como retorna um boolean, eu já posso usar para avaliar uma condicional. Então se a data.fixar data. Vou fazer um teste então. 15 de maio de 2020. Se for possível criar essa data, aí eu vou mandar mostrar. Data.mostrar data. Se não, mostrar uma mensagem de erro. Data inválida. Executando, consegui mostrar a data. Agora eu vou colocar uma data inválida. Por exemplo, dia 32. Então o exercício 3 nada mais é do que isso. O segredo aqui está no método fixar data e mostrar data. Agora o número 4, ele pede o seguinte: criar uma classe que represente um funcionário de um banco. A classe deve ter o nome, o departamento, onde a pessoa trabalha, o salário e a data de entrada no banco, como uma string. O RG e um valor booleano que indica se o funcionário está na empresa no momento ou se já foi embora. Aí os métodos, vamos ter que criar o método bonificar, que aumenta o salário do funcionário de acordo com o parâmetro passado como argumento. O método demitir, que não recebe parâmetro, mas vai modificar aquele atributo booleano dele. E também criar o método mostrar, que não recebe parâmetro, mas exibe as informações do funcionário. Vou criar o pacote exercício 4. Classe programa 4 com o método main.
E aqui a classe funcionário. Então vou ter departamento, salário, verificar se ele está ativo, data entrada, RG e o nome. Então o primeiro método é o bonificar. Eu vou receber como parâmetro um aumento. E isso vai significar o quê? Que o salário dele vai receber o aumento. Segundo método, demitir. Não recebe parâmetro, significa que ele não é mais ativo. E o terceiro método é o mostrar. Aqui eu tenho que imprimir todas as informações do funcionário. Eu vou usar um recurso novo aqui. Eu tenho uma classe do Java que chama String Builder. Eu posso ir acumulando variáveis strings para no final depois só mostrar tudo de uma vez só. Então tem o método append, que aqui eu vou colocar nome, /n, para separar a linha. Que eu vou mostrar as outras informações. E aqui eu exibo essas strings tudo de uma vez só aqui, ó. Vou criar um novo objeto. Eu vou preencher as informações dos atributos. Então vou executar o programa só dessa forma aqui, só para a gente ver as informações do funcionário na tela. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um aumento para ele. Então, vou chamar o método bonificar e aumentar mais R$1.000 no salário. E na linha de baixo eu vou mandar mostrar as informações. Então, aqui dá para ver que o salário aqui foi reajustado. Depois de bonificar, vou ter que demitir ele, só para testar. Nada pessoal. Rodando aqui, tive a bonificação e ele passou para falso, o atributo ativo dele. Bem, pessoal, então, esses exercícios, se vocês verem, ele não tem uma parte lógica muito pesada para ser feita. O objetivo desses 4 exercícios é realmente para vocês já irem se habituando à criação de classes, atributos, métodos e organizar o programa de vocês já pelos contextos. Então, geralmente, nós vamos precisar de uma classe que vai conter a implementação do método main para fazer toda a interação entre as classes dos nossos projetos. Por enquanto, cada exercício só exige uma classe para ser especificada e uma classe de execução, apenas isso. Quando os problemas ficarem mais complexos, aí vamos ter várias classes aí no mesmo projeto para dar solução a um problema específico. Beleza então, pessoal? Então é isso, um grande abraço, bons estudos!